A época da ditadura militar foi uma época difícil para todos, mas antes dela veio a época do governo populista, que não afetou só o Brasil, mas também a América Latina toda. O governo populista surgiu em 1946 e se estendeu até 1964, onde se deu início à ditadura militar. A época do populismo foi marcada pela industrialização e pela urbanização. Muitos governadores dessa época usavam seus carismas para conseguir exercer o poder, ganhando assim a confiança do povo. Muitos governadores faziam uso de diálogos, promessas e propagandas para conseguir o apoio da população. Era muito comum encontrar governos populistas em países que haviam muitas diferenças sociais, misérias e pobreza. A ditadura surgiu em 1964 após um golpe militar feito durante o governo de João Goulart. E foi aí que se deu fim ao populismo. Mas nessa época do populismo, existiram muitas figuras que são muito importantes, como Eva Peron, que foi muito importante porque ela lutava pelos direitos dos trabalhadores e também ajudava sempre as classes mais necessitadas. Eu sou a Júlia e eu vou falar sobre a história da ditadura militar no Brasil. Mas primeiramente eu vou falar o que é uma ditadura. Bom, uma ditadura é basicamente um regime político no qual existe um ditador que, como o próprio nome já diz, dita as regras. Durante uma ditadura, o ditador é considerado uma pessoa especial, para a qual todos os cidadãos devem obediência e não podem questioná-la de maneira alguma. As principais características de uma ditadura são censuras, violência, falta de liberdade de expressão e principalmente o autoritarismo. No Brasil, a ditadura militar durou 21 anos e teve, no total, 5 mandatos. E também houve a criação de 16 atos inconstitucionais. No Brasil, a ditadura militar só teve início no dia 1º de abril, quando houve o golpe civil-militar e o presidente da época, João Goulart, foi derrubado do poder. Com a derrubada de João Goulart do poder, os militares tomaram o poder e começaram o período de caçadas e repreensões aos grupos políticos de esquerda. E foi no dia 15 de abril de 1964 que o presidente Castelo Branco assumiu o poder. Castelo Branco foi o primeiro governante da ditadura militar no Brasil. As principais atitudes durante seu governo foram a criação de 4 atos inconstitucionais, que eram basicamente leis que davam maior poder aos militares e garantiam sua permanência no poder. E no ano de 1966, entrou para o governo o segundo presidente da ditadura militar no Brasil, Arthur Costa e Silva. Seu governo foi marcado como um período de muitas torturas e violência. Um dos principais acontecimentos que ocorreram durante o governo de Costa e Silva foi a Passeata dos 100 Mil, que foi um protesto no qual jovens e trabalhadores se reuniram para se manifestarem contra as medidas antidemocráticas tomadas pelo governo. Esse movimento apenas abriu as portas para que mais manifestações viessem a ocorrer. Com o aumento das manifestações, Costa e Silva assinou o Ato Constitucional número 5, que dava o direito aos militares de perseguirem aqueles que eram contra o regime. Esse período de perseguições ficou conhecido como Anos de Chumbo. E no ano de 1969, Arthur Costa e Silva veio a falecer. Então, Emílio Médici entrou no governo. O governo de Médici é considerado o período de maior repressão na história da ditadura militar no Brasil. O mandato de Médici também ficou conhecido como milagre econômico, pois o governo tomou algumas medidas econômicas que resultaram em um crescimento de mais de 10% do PIB brasileiro. Em 1973, houve a crise do petróleo, que causou instabilidade ao regime militar e afetou o governo Médici. Foi aí que Ernesto Geisel assumiu o poder com o objetivo de iniciar um processo de redemocratização de forma lenta, segura e gradual. Durante seu mandato, Geisel estabeleceu o fim do Ato Inconstitucional número 5 e impôs o Pacto de Abril. O Pacto de Abril declarava o fechamento do Congresso Nacional, um aumento de 5 anos para 6 anos de mandato presidencial e também uma reforma no Judiciário.
Após o governo de Geisel, quem assumiu o poder foi João Figueiredo, que tinha a missão de encerrar o regime. Uma das suas principais ações durante seu mandato foi criar a Lei de Anistia, que previa que os exilados poderiam voltar para o país e teriam seus direitos restabelecidos. Durante o governo de Figueiredo, houve a volta do pluripartidarismo, que permitia que novos partidos fossem criados. Porém, haviam alguns grupos do governo, chamados de linhas duras, que não aceitavam o fim da ditadura. Então, começaram a agir com atos terroristas como forma de desestabilizar o governo de João. Nesse contexto, houve o atentado de Rio Centro, no qual houve a tentativa de explodir 2 bombas enquanto havia uma celebração em homenagem ao Dia do Trabalho. Em 1983, o comandante Dante de Oliveira apresentou um projeto que propunha que a próxima eleição ocorresse de maneira democrática. O projeto teve grande apoio da população e houveram grandes manifestações a seu favor. Porém, o Congresso Nacional não aceitou a proposta e houve uma eleição indireta na qual Tancredo Neves saiu eleito com o objetivo de acabar com o regime. Tancredo acabou falecendo antes de assumir o cargo. Então seu vice, José Sarney, assumiu o poder e deu início a um governo civil, acabando com a ditadura no Brasil. Oi, eu sou Maria Eduarda Alcântara e eu vim falar sobre as torturas usadas no período de ditadura no Brasil. Quando falamos em ditadura, logicamente já pensamos em um período de controle total, de perseguições, de um terror absoluto. E é basicamente isso que eu vou falar agora. A ditadura consistia em um período onde era dada uma palavra e qualquer pessoa que se opusesse ao governo, a essa palavra, essa lei, era duramente perseguida e torturada. Um exemplo disso é a nossa presidente Dilma, que era uma das opositoras da época, uma militante, e que foi torturada, basicamente. Nessa época, o principal método de tortura era os choques elétricos, em vários tipos de maneiras. Um exemplo muito comum era a cadeira do dragão, que era basicamente consistia em a vítima sentar pelada, nua, sem roupa, na cadeira, e consistiam vários choques. Digamos assim, tenho aqui a minha cadeira, eu sentaria nua e teriam várias correntes elétricas em volta de mim, eu ficaria presa. E as correntes eram totalmente descarregadas durante todo o meu corpo, chegando até uma potência de 200 volts. Era usado também frequentemente o pau de arara, e como já disse antes, basicamente a pessoa ficava presa, meio que dando uma dita a Jesus na cruz. Também usava-se a palmatória. A palmatória era uma grande tória de madeira que era usada basicamente para palmada, para as agressões físicas. Um método muito comum era a tortura psicológica. O que seria a tortura psicológica? Quando não se arrancavam informações da vítima, buscavam os parentes da pessoa, as pessoas próximas, pessoas que a pessoa gostava. Torturava-se elas na frente da pessoa para dar que ele disse: olha, você não fala, eu vou fazer sua família, as pessoas que você gosta de sofrer. Então era basicamente isso, uma das maiores chantagens que eles usavam. Também usava-se prendia a pessoa e pegavam bichos, insetos, coisas que a pessoa tinha fobia, por exemplo, aracnofobia, fobia de jacarés, fobia de baratas, e soltava esses animais durante todo o corpo da pessoa, o que poderia virar psicológico de qualquer um. Também usava-se muito as agressões físicas, que no caso seriam até mesmo alguns soldados os torturavam com suas mães, chegando a dar socos, chutes, e isso era basicamente o de menos. Também afogavam-se suas vítimas. No caso, alguns jogavam elas em uma grande plataforma de água, jogavam ali dentro e tanto tapavam. Outros pegavam a cabeça de suas vítimas, enfiavam num balde com água e deixavam ali sem a pessoa poder respirar. Outro método que eu acho que pouco utilizado, de certa forma, e menos comentado, é o geladeira, que consistia em uma cela pequena e úmida, que a pessoa não tinha como nem ficar em pé, e era jogada neste local para ser pecada, e ao mesmo tempo eles colocavam uma correia de frio e deixavam altamente gelado com temperatura de nível baixíssimo para meio que congelar a pessoa, por isso o nome é geladeira. Eu não tenho ninguém por agora que eu possa entrevistar, mostrar agora, principalmente porque eu estou em casa, mas seria legal pesquisar na internet e escrever um pouco mais sobre isso, porque é algo que marcou muitas pessoas.
Algumas pessoas até mesmo tentaram tirar suas vidas, logicamente, porque viam a morte como a única solução. É bem triste pensar nesse ponto e ver o quanto tinha gente que sofreu nesse período. E tem gente que sofreram, que até hoje estão aqui com essa memória em suas mentes, e até gente que torturou, estão vivas ainda, ilesas. Isso é bem revoltante.